Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. E hoje daremos continuidade em nosso estudo a respeito da classe bíblica, onde falamos no primeiro estudo, este daqui, sobre a Bíblia, a importância de conhecermos mais a Bíblia. E nesse estudo nós falaremos um pouquinho, um pequeno vislumbre sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Começaremos exatamente com essa pergunta. Lembrando você também que a classe bíblica está sendo feita aos sábados, às 16h30, no Espaço Novo Tempo de Campinas, no também conhecido como Colégio Adventista de Campinas, no CAC. O Espaço Novo Tempo também possui um canal no YouTube e vou deixar o link na descrição do vídeo para que você entre lá também, veja os vídeos que tem, se inscreva. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações para que quando tiver vídeos novos você receberá o aviso. Deixe também os seus comentários aqui no vídeo, deste vídeo e outros que você preferir também. E caso você tenha algum pedido especial, algum assunto que queira que eu faça um vídeo falando, dando explicações sobre ele, deixe também nos comentários. E assim que tiver uma oportunidade, com toda certeza faremos. Feche seus olhos para fazermos uma breve oração. Querido Pai, neste momento suplicamos a Tua bênção sobre cada um de nós, cada um que está ouvindo e assistindo este vídeo. Suplicamos a Tua bênção, que nos proteja, nos dê entendimento em Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a gente entender um pouco o que nos foi dado, para a gente ter uma pequena ideia, conta-se que um homem estava caminhando pela praia. E ao caminhar pela praia, ele pensava, queria entender sobre Deus. Não parava de pensar e não conseguia entender as coisas de Deus. Por que existe o mal? Por que tantas coisas? Se Deus é tão bom? Enfim, ele caminhava pela praia e em seus pensamentos ele vagava e vagava cada vez mais. E ele, ao caminhar, se depara com uma criança. E ele começa a olhar aquela criança e principalmente o que ela estava fazendo. E agora ele começa a entender menos ainda. E ele chega até a criança e pergunta: o que você está fazendo? E a criança começa então a lhe responder: está vendo toda esta água do oceano? E ele disse: sim, pois é, com esta conchinha que eu tenho em minhas mãos, eu vou pegar toda essa água e colocar nesse buraco aqui na areia. E então ele começou a entender que com sua mente finita, ele estava querendo entender algo infinito. Assim como o oceano é extremamente infinito aos olhos de uma criança, ele não conseguia, jamais conseguiria colocar toda aquela água dentro do oceano. Assim também o ser humano jamais vai conseguir colocar todos os pensamentos, tudo sobre Deus, em sua mente finita. Muitas pessoas acabam dizendo que Deus não existe porque não o conhece, porque nunca viu, porque nunca o escutou. Mas é interessante que ao vermos, por exemplo, algumas perguntas, você já viu a eletricidade? Obviamente que não. O que você viu às vezes foi alguma faísca saindo por um fio, mas se você olha o fio e você coloca o dedo, você não está vendo nada além do fio. Mas se você coloca o dedo ali, você pode tomar um choque e a eletricidade, uma descarga sobre você. A mesma coisa o vento, ninguém vê o vento, mas sente. O vento também você sente. O amor não se vê, o amor se vê em ações, mas não é visto. O amor você sente. A mesma coisa, por eu não entender, por muitas vezes algumas pessoas não entender sobre telecomunicações, como as ondas estacionárias, sobre como elas
vagueiam pelo ar e de um celular você fala em outro país, como isso é possível? O fato de eu não entender ou você não entender como isso é possível não quer dizer que não existe, não é mesmo? A primeira pergunta que vamos fazer hoje, como eu disse no começo, é: quem é Deus? A resposta para essa pergunta, a primeira resposta inicial, nós vemos em 1 João capítulo 4, verso 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que maravilha! O texto está nos dizendo que Deus é amor. O texto não está dizendo que Deus tem amor, que Deus possui amor. O texto está nos dizendo que a essência de Deus é o amor. Um outro versículo que podemos ler, para ter um pequeno vislumbre também, está em João 4, verso 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma das coisas que o povo de Israel sempre viu, e sempre desde que Abraão foi chamado, e eles viram outros povos, é que cada um dos outros povos tinham um panteão de deuses, vários outros deuses que eles serviam. E deuses principalmente a respeito, Deus para cultivo, Deus para a plantação, Deus para o amor, Deus para isso, Deus para aquilo. E Deus mostrou exatamente isso, que deveriam ter apenas um Deus. E então, respondendo a essa pergunta, será que existe só mesmo um Deus? Será que a Bíblia mostra que o Deus que conhecemos é um só? Vamos deixar a Bíblia responder. A resposta está em Efésios, capítulo 4, verso 6, que diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só que maravilha de texto! O texto mostrando agora que existe apenas um Deus. Em nossa crença não cabe outros deuses. E isso nós podemos também ver em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, mais uma vez o texto então confirma apenas um Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 60, também podemos ter um pequeno vislumbre a respeito disso. E diz assim: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que maravilha! Aqui a palavra Senhor, como eu já disse em alguns outros estudos, talvez se você não estudou, aqui o nome seria o tetragrama sagrado, que em hebraico é Yod He Vav He, que quer dizer o nome de Deus. Traduzido, por exemplo, em português como Jeová, ou alguns o chamam de Yahvé, ou alguns até preferem Yahweh, um nome talvez mais próximo do que realmente o é. Mas o texto mostra exatamente isso, e a ideia era mostrar que para toda a terra, e não somente para o povo de Israel, e toda a terra deveria ver que existia apenas um Deus. Em Salmos 89, verso 14, vamos ler algumas características muito peculiares e muito importantes de Deus. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Olha só, maravilhoso, um Deus de justiça, um Deus de direito, justiça onde no mundo principalmente já não se vê, talvez há muito tempo, ou muitos vão dizer que, obviamente, nunca existiu uma justiça, né? Sempre o homem foi corrompido. Direito e verdade, olha que maravilha, graça e verdade. A Bíblia já mostra lá no Antigo Testamento a respeito da graça de Deus.
Olha a importância disso, que podemos estudar fazer um outro vídeo a respeito somente sobre essa graça maravilhosa que nos é estendida. Agora, algo importante que podemos ver na Bíblia, em alguns textos, vários textos também podemos ver, é a maneira que Deus se manifesta. Vamos lá? Mateus 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha só! Agora nós podemos ver então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você então vai me dizer que absurdo, então são 3 deuses. Você acabou dizendo que era um só, Marcelo. Lembrando, calma. É importante você entender. Nós acreditamos em apenas um Deus, que se manifesta através de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas formam um só Deus. A essência é um só. O propósito, o objetivo é um só. Tudo que existe em um, existe em outro. E isso forma um. Em sua casa, quantas pessoas tem? Mas é uma família. Leamos, por exemplo, o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 13, verso 14, que diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Viu? Mais uma vez, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade dessas 3 pessoas. E algumas pessoas existe depois, com muita calma, eu posso mostrar desde o Antigo Testamento a pessoa de Jesus, a pessoa se manifestando como Deus, a pessoa também no Novo Testamento, o próprio Jesus é mostrado como Deus, a pessoa do Espírito Santo, no Antigo e no Novo Testamento, e também o Pai, no Antigo e no Novo Testamento. Mas são estudos mais aprofundados, e como eu disse no começo deste estudo, no estudo capítulo 1, principalmente, isto é só um vislumbre, uma pequena ideia do que se pode ter mais na Bíblia. Para muitas pessoas é bastante complicado tentar entender como 3 pode ser 1. Como assim? No entanto, o próprio Jesus, em João capítulo 10, verso 30, ele diz o seguinte: Eu e o Pai somos um. Bem, acabamos de ver então 2 sendo 1. Por que não poderia 3 ser 1? Não é? Vamos ver como as 3 pessoas da divindade atuaram na criação do mundo. Leiamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. Viram aqui que interessante? Aqui o texto mostra a pessoa de Deus, o Pai e o Espírito Santo. No entanto, existe um estudo que eu gostaria que você visse, este daqui, onde mostra Jesus na criação do mundo. Exatamente, o próprio Jesus atuando na criação do mundo. Você depois, quando estudar este versículo, vai entender um pouco mais que Jesus também estava lá. Acompanhe comigo agora, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Viu que interessante? Se Deus aqui fosse apenas uma única pessoa, ele não diria, faço eu o homem à minha imagem e à minha semelhança?
No entanto, veja como ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Viu? É plural. E o texto original mostra exatamente isso, em plural. Vamos ler também o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Viu só? Que maravilha! O próprio Jesus, agora outro texto, mostrando que Jesus atuou no universo, na criação do universo, o próprio Jesus. E quem criou o mundo? Deus. Se Deus criou, e aqui está dizendo que o Jesus criou também, então Jesus, obviamente, é Deus. Para a gente ter um pequeno vislumbre também, nós podemos fazer uma seguinte pergunta. Podemos perguntar assim, qual é a natureza de Deus? Vejamos então o que Salmo 90, verso 2 diz sobre algo bem importante, sobre a natureza de Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Uau! Olha só, de eternidade a eternidade tu és Deus. Dá para ter uma ideia? Quando a Bíblia nos diz que os salvos herdarão a vida eterna, e aí você começa a vislumbrar, a pensar para frente, daqui para frente, eu vou viver eternamente, depois que Jesus voltar e nos salvar, e viveremos eternamente. E você fala, não, nunca vai acabar. Essa é uma parte da natureza de Deus. É o futuro. No entanto, existe uma outra parte que faz parte da natureza de Deus. É o passado. De eternidade a eternidade. De eternidade passada a eternidade futura. Tu és Deus. É uma linguagem que a Bíblia traz para nós tentarmos vislumbrar um pouco, porque para Deus não existe tempo e espaço. Na realidade, Ele criou o tempo e o espaço para que eu e você pudéssemos vir a existir. Olha só que amor! Então Deus sempre existiu e sempre existirá. Deus é eterno. Um outro versículo que podemos ler para tentar entender um pouquinho sobre essa natureza de Deus está em Gênesis capítulo 18, verso 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não existe nada difícil, como desde Gênesis até Apocalipse nos mostra vários versículos a respeito de um Deus onipotente, um Deus que tudo pode. E aí a gente olha, por exemplo, falando em Apocalipse, leiamos, por exemplo, Apocalipse 1, verso 8, que diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha só, Deus é todo-poderoso. Obviamente, muitas pessoas fazem perguntas absurdas, né? No entanto, precisamos tomar alguns cuidados com Deus pode tudo. É óbvio que Deus pode fazer tudo, mas existem algumas coisas que Deus não faz. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Como já ouvi, por exemplo, Deus não pode criar a terceira margem do rio, porque senão ele seria ilógico, e isso deixaria de ser um rio. Ele pode criar, mas vai deixar de ser um rio. Entende? Então podemos ver exatamente isso, um Deus eterno e agora onipotente. Existe outra coisa que a Bíblia mostra, outra questão da natureza de Deus que a Bíblia mostra. Jeremias 23, 24, acompanhe comigo. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja?
diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Olha que texto maravilhoso. Agora o texto mostra que Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Não há lugar nenhum em que Deus não esteja. Aqui ou ali, Ele estará. Acompanhe também Provérbios capítulo 15, verso 3, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uau, que texto maravilhoso! Então nós podemos ver até aqui que Deus é eterno, que Deus é onipotente e que Deus é onipresente. Vamos ver mais alguns versículos? Leiamos esse outro versículo que está em Salmo 139. Vamos ler um pouquinho. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, de 1 a 4. Que texto maravilhoso, hein? Deus conhece tudo. Antes que você pense em falar, Deus já sabe o que você vai dizer. E logo logo nós vamos entender um pouco por quê. Então eu devo orar se Ele sabe tudo. Logo logo teremos um estudo somente sobre oração. Mas aqui o texto mostra um Deus onisciente, um Deus que sabe de tudo. Antes que aconteça, Ele já sabe. Nada vai pegar a Deus de surpresa. Acompanhe ainda em Salmo 139, outros versículos que escolhi. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem todos os grãos de areia. Contaria, e jamais chegaria ao fim. Uau! Olha só, não tem como nenhum ser humano tentar entender, contar os pensamentos de Deus. Como eu disse lá naquela história do começo, é grandioso demais para um ser finito e pequenino como você e eu. Mas ainda assim, Ele nos ama. Ele ama você. Ele se revelou para você e para mim, a fim de que pudéssemos ter esse relacionamento maravilhoso com Ele. Um ser extremamente grande se revelou a seres tão pequenos que fomos nós, mas criados por Ele com grande e imenso amor. Vamos ver também o que a Bíblia diz sobre este Deus, como Ele se revela. Vamos lá, acompanhe comigo o texto. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que maravilha! Mais um texto lindo! Nós podemos acompanhar aqui Deus mostrando que através da natureza são formas de que Deus permite que nós o contemplemos. Não Ele, mas as obras dele. Através da natureza, Deus se revela. Olha que interessante, foi feito um estudo e disse que hoje em dia, principalmente, um estudo bem recente, que quando o ser humano ele contempla o belo, o seu organismo libera endorfinas, o seu organismo libera substâncias que vão te dar prazer, que vão te fazer bem. No entanto, no mundo de hoje, infelizmente, a maioria das pessoas nesse correndo de todos os lados, tantos afazeres, as pessoas não têm tempo para olhar uma simples flor, para olhar um pôr do sol ou nascer pela manhã. Infelizmente, estão deixando as coisas que Deus deixou para que nós contemplássemos, para que nós pudéssemos nos sentir melhor. Leamos também Amós, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Olha só, e os profetas, através da revelação de Deus, escreveram. E temos hoje a palavra de Deus. Temos hoje a Bíblia para cada um de nós. Mais uma maneira que podemos ver como Deus se revela para nós. E olha que texto maravilhoso que leremos agora em João capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Uau! O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O próprio Jesus. E olha que interessante, falando também, existe um estudo aqui no canal a respeito desse versículo, onde fala que Jesus é unigênito. E então muitas pessoas dizem que por ser unigênito ele foi o único filho, único a ser gerado. Será mesmo? Acompanhe este estudo depois, clique no card e você vai ver então que Deus maravilhoso. E Deus então, neste versículo podemos ver que o Deus que ninguém jamais viu, se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Que lindo! Para eu e para você pudéssemos ter acesso a esse Deus maravilhoso. E outra coisa bastante importante você lembrar é que todos esses versículos que eu estou colocando a respeito de cada resposta, como cada resposta, são apenas alguns. Existem muitos outros na Bíblia. Mais uma pergunta importante: como Deus se relaciona com o ser humano? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Que texto maravilhoso, não? Um texto onde muitas pessoas dizem que Deus não tem tempo para o ser humano, ou se existe Deus, ele não está aqui, ou se Deus é tão grande que chega a ser inacessível. Não é o que o texto diz. O texto nos diz que Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com a sua tristeza. Deus se importa com as lutas que você está passando. Deus se importa com os problemas que você enfrenta dia após dia. É um Deus que quer te levantar. É um Deus que quer que você o conheça cada vez mais. É um Deus que estende a sua mão, mesmo para um ser caído como nós. Mesmo para um ser caído que cometeu pecados que acha que já foi longe demais. Mas a Bíblia, ela é muito clara, dizendo que Deus está sempre com as mãos estendidas. Como na foto aqui atrás. Um Deus que quer você a todo custo. Um Deus que morreu por você. E vamos estudar isso logo mais também. Ainda na pergunta de como Deus se relaciona com o ser humano, vamos para 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. A Bíblia agora nos diz que você e eu somos chamados filhos, filhos de Deus. Esse é o relacionamento que Deus quer. Um relacionamento de pai e filho, mas não um relacionamento de pai e filho da forma que vemos hoje, por muitos pais negligentes, por muitos pais que não amam de verdade. A Bíblia mostra Deus como um pai amoroso, mas também um pai que corrige. Um pai que faz tudo para você ser melhor, para que eu seja melhor na nossa vida. Vamos ver também em Mateus capítulo 8, versos 2 e 3, que diz o seguinte: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha isso, o próprio Jesus como um pai amoroso. Agora ele estende a mão para o filho e limpa ele da sua sujeira.
Ele não tem vergonha, não tem medo. Na época de Cristo, as pessoas, os leprosos, eles tinham que andar gritando: leproso, leproso, impuro. E onde quer que fosse, as pessoas se afastavam deles. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus se aproximou. Esse é o relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo. Deus o ama demais, para que não importa a sua sujeira, não importa o seu pecado, não importa o que você tem, Deus quer. Clame a esse Deus, clame ao seu Pai, rogue-o, porque você é filho dele, e é o que ele diz. Acredite nele, busque-o. E é assim que Deus se revela a nós. Um Deus maravilhoso, um Deus que se revela através de 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lembre-se, você pode buscar conhecer muito mais. É o nome do estudo, Conhecendo Mais. Lembra? Que a paz seja contigo e até o nosso próximo estudo.